Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for a hora é agora, é a hora que a gente vai falar sobre as notícias. E as notícias da semana passada e dessa semana foram Harvard. Harvard por quê? Bom, por que falar de Harvard? Porque eu também já vim de Harvard, né? Eu estudei lá também. E, no entanto, tá aqui, né? Harvard Relações Internacionais, que tá aqui no meu nome. Então, se você não é inscrito no canal, inscreva no canal, compartilhe, deixa o like, porque a gente vai falar sobre assuntos aqui sobre Estados Unidos e, claro, que tem a ver com o Brasil. Por quê? Porque tudo que acontece aqui pode acontecer também aí no Brasil. Mas, para falar de Harvard, é um assunto bem interessante. Por que será que Donald Trump tem tanta raiva de Harvard? Por que, que ele se mete tanto? Ontem mesmo a gente viu falar que ele vai impor taxas a Harvard, que vai fazer mais um ban, e aí tem juízes se metendo, e tem tanta confusão, mas a gente quer saber qual é a fofoca. O que, que aconteceu por trás de todo esse cenário? Por que, que ele está tão bravo e pegou mais de todas as Ivy Leagues, ele pegou no pé da Harvard? Então eu quero fazer um react com você sobre um vídeo e que vai botar as legendas em português para vocês, enquanto a gente assiste o vídeo, eu vou comentar, e vocês leiam a legenda para quem não souber inglês. Para quem souber inglês vai ficar fácil, mas para quem não souber inglês, a gente vai ver o que, que a gente vai fazer para poder ajudar, tá bom, pessoal? Só um pouquinho aqui. Deixa eu mexer aqui, porque não é nada fácil, é tudo ao vivo, é tudo no mesmo tempo. Eu estou fazendo, estou reagindo com vocês. Eu não vi ainda esse vídeo, mas eu soube de uma fofoca, eu quero ter certeza, através da mídia americana, se é verdade ou não o que rolou. Vamos lá. Aqui fala sobre, um pouquinho antes aqui, fala por que que o filho do Trump escolheu tão simplesmente a NYU. Todo mundo ficou pensando, um cara tão rico, ele podia escolher uma faculdade aqui, enfim, Harvard, outra, né? Mas por que que ele quis ficar na NYU em Nova York? E ela também é do Ivy League, ela também é importante, mas não é a melhor das melhores, né? Assim, não é a Columbia ainda, né? Tem um nível bom, mas não é a Columbia, não é também Harvard. Por que será que ele quis aceitar ficar lá? E ele, com o dinheiro que ele tem, não conseguiu entrar em Harvard? É um pouco estranho, né? Vamos ver. A administração do presidente dos USA, Donald Trump, revogou na quinta-feira a capacidade da Universidade de Harvard de matricular estudantes internacionais. Estudantes estrangeiros já matriculados para transferir para outras escolas. A secretária Kristi Noem ordenou a universidade. Demitiu e acusou Harvard de citar. Na realidade é o seguinte que acontece, ela demitiu, no caso, ela citou Harvard, porque a Harvard, vamos ver aqui, vamos voltar para trás aqui, o que, que ela falou? Só um pouquinho, deixa eu voltar mais para trás. Promovendo Isso, violência, antissemitismo e ó. coordenando com o Partido Comunista Chinês. É, o que ela fala, né? Harvard rejeitou as alegações, chamando a ação de ilegal. A repressão É o seguinte, ela acusa Harvard, né, essa ministra que matou o cachorro dela, né, a Noel, ela é engraçada, ela fala que é uma universidade antissemita e que tem muitos alunos aí pró-China e tarará, e falando coisas absurdas, antissemitismo e não sei o quê. Então essa é a coisa que eles estão dizendo, que estão pegando no pé por causa disso. pressão aos estudantes estrangeiros. Marco Sinkov, intensificação da campanha da administração Trump contra a elite universitária Ivy League em Cambridge, Massachusetts, que surgiu como um dos alvos institucionais mais proeminentes de Trump. E na legenda aqui, embaixo aqui, está dizendo online post claim Barron denied admission to Harvard, Stanford and Columbia. Ele não foi aceito, o filho do Trump, nem na Columbia, nem em Harvard, nem em Stanford. Então, deve ser por isso que o Trump pega tanto no pé nessas universidades, A né? ação ocorre após Harvard se recusar a fornecer informações que o GNOME havia solicitado. Quem frequenta a universidade? O departamento disse que não. Correspondendo a 27% de sua matrícula total, de acordo com estatísticas universitárias. Trump, um republicano, realizou um esforço extraordinário para revitalizar faculdades privadas.
e as escolas em todo o Zezela que ele diz promover. Ideologias anti-americanas, marxistas e de extrema esquerda. Ele tem criticado Harvard em particular por contratar proeminentes. Ele diz que eles são pró-democratas e tudo mais, e esse é o Soa maior para problema. restaurar? E o que eles falam também, que foi muito comentado sobre a questão de que, como o filho dele não conseguiu entrar nessas universidades, né? Então, porque ele não tem o IQ, o QI, não importa só o dinheiro, né? No caso dele, ele não tem inteligência para entrar na Harvard, não sei. E aí os caras estão fazendo também piada dizendo que ele não conseguiu entrar na Harvard porque os tetos são muito baixos e ele é muito alto, ele tem 2 metros de altura, então ele não entra dentro das faculdades da universidade. Então eles dizem, ficam fazendo essa brincadeira aqui nesse tweet aqui. Mas é isso. Deixa eu ver se não travou o AI, senão eu vou botar a legenda normal em português, que fica bem mais fácil do que botar pelo AI. Deixa eu só ver se dá aqui. Porque daí a gente fica lendo, é melhor. E aí, o Trump praises NYU choice, slams elite colleges for alleged political bias, ou seja, ele diz que o NYU foi a melhor escolha e xinga a elite, os colégios de elite, né, por afirmar, enfim, por ter bias significa assim um certo interesse, né, uma complacência política, que ele fica falando, foi muito bom a escolha do NYU para o meu filho, porque as outras faculdades elas são cheias de pró isso, pró aquilo, de geração woke, então que lá foi melhor para ele. Aqui não é verdade, né? E aqui também diz assim que Harvard precisa apresentar a aplicação do Barron's, né, a sua carta de rejeição então todo mundo irá saber exatamente o que o Trump irá fazer depois. Quer dizer, eles querem ter uma confirmação de que é verdade que ele foi surgiu um boato, então isso aí é uma fofoca, né, gente? Eu tô comentando uma fofoca porque que ele xinga tanto esses lugares aí. If Barron Trump was at Harvard instead of NYU, would Harvard be in the news and under attack right now? We should all find it troubling that the answer is probably not. Se o Barron Trump, né, o filho do Trump, foi em Harvard ao invés da NYU, teria Harvard estado nas notícias e sob ataque? Nós talvez iremos achar. Talvez isso não seja, né, a coisa certa, porque se realmente se a Harvard não fosse atacada, né, ao invés da NYU, realmente a gente não teria visto ela sendo tão falada, né, nas notícias e tão atacada, né, e talvez por ela ter um poder tão grande, né, a NYU perante a Harvard é bem menor, então as pessoas estão fazendo essa crítica, né? Não é tão conhecida quanto a Harvard, a gente sabe, né? E a gente sabe que atacar Harvard seria atacar todas as Ivy Leagues, todas as universidades poderosas dos Estados Unidos, né? Porque elas vendem educação para o mundo inteiro, né? Isso. Aqui, ó, sem provas, né, of Barron's rejections despite growing internet speculation. É a fofoca, né, gente? Não temos a carta dele, então ninguém vai saber. A verdade, porque isso é uma coisa pessoal, ninguém vai ficar mostrando sua carta de rejeição quando não consegue né, entrar na universidade, né? E mais pessoas fazendo tweets e todas pessoas verificadas, né? Preciso, aqui ele disse tal de Brad aqui, preciso entender a briga entre Trump e Harvard, o Barão rejeitado, que o Barão, né, o filho dele, e também em Stanford e Columbia, e outras, né, porque provavelmente ele deve ter tentado outras, então teve 1,8 milhões de views, é o que estão falando. Se tem comentário é porque deve ser, né, porque se eles são os caras de aparência, que querem dizer que tem um currículo tão grande, né, os trumpistas, né, os trumpers, né, a família Trump, eu acho que houve uma rejeição, sim, houve algum problema,
Eu acho que vem desde o pai, então eu não sei se a família dele é muito bem vista em Harvard, sabe. Às vezes tem isso também, sabe, de herança de família, que às vezes a família toda não entra em tal universidade, porque já tem essa fama, né. Então, olha aqui, tudo porque Trump, foi rejeitado pela Harvard, aqui diz LOL, quer dizer, né, fazendo graça, pior administração ever, quer dizer, a pior administração de todos os tempos, né. Bars Harvard aham. E aí, o Philip Lewis diz aqui, Washington AP, né, do jornal Trump Administration, ele está compartilhando, né, Administration of Bars, Harvard from enrolling foreign students says thousands must transfer, quer dizer que ele queria parar totalmente as inscrições de alunos estrangeiros, né, através, de um mandato judicial, o Trump quer parar que estrangeiros venham estudar em Harvard, que é um absurdo. E diz que ele escolheu o NYU, por privacidade e não pela rejeição, que é uma baita mentira. Diz que ele estava aqui dizendo que os rumores ainda persistem, mas o Barron, está quer dizer, que está focado na escola, evitando qualquer político ou college drama, né. Mas todo mundo fala, assim, que eu vi, que ele aqui na NYU, ele é bastante solitário, ele entra para a escola, depois da escola ele vai para casa, ele não conversa com as pessoas, não faz amizade. Claro, né, com o pai que ele tem, ele não pode ser ninguém mais, ninguém menos que uma pessoa que não pode se aparecer, né, porque quem tem que aparecer é o pai dele, né. Todo mundo fazendo fofoca na internet sobre isso. Outra fofoca que acham que ele só entrou na NYU porque o pai deve ter dado bastante dinheiro para a faculdade, isso acontece muito, acontece até de pessoas darem dinheiro, para botar seus filhos, né, teve vários processos aqui escandalosos do Ivy League, né, de financiamentos milionários para poder botar seus filhos dentro da universidade, já que eles não podem por mérito próprio, né, por bolsa ou whatever, qualquer outra coisa, então eles metem os filhos lá dentro por causa do dinheiro, o dinheiro que eles colocam lá. Não foi o meu caso, eu entrei sem dinheiro, então não tem nada a ver com ele. E aí continua falando que ele foi rejeitado, tudo mais. Não tem muito mais nessa notícia, mas eles estão falando que tá rolando isso na internet. De novo dizendo. Ele fala que ele fica perto da casa e tudo mais. É essa a situação, né. Vamos continuar mais o vídeo, porque aí a fofoca parece que não vai muito além disso aí. Deixa eu só tirar aqui o vídeo. E assim, fofoca é fofoca, né, mas com certeza ele não foi aceito nessas universidades, porque se tivesse sido aceito, pelo menos as pessoas teriam comentado, ou ele mesmo por ego teria comentado, o Donald Trump não é uma pessoa tão alienada assim, ele teria comentado, acho que não tem aqui a luzinha, acho que acabou a luzinha. E agora saiu do foco. Ih, voltou o foco. Então, teria comentado. Mas como ele não comentou, né, provavelmente o filho foi rejeitado nessas faculdades todas da Ivy League, que são a liga das universidades mais importantes dos Estados Unidos e do mundo, né. E assim, a gente que estudou na Harvard, o pessoal que estuda lá, tem diferentes posições políticas, não tem só pessoas, woke ou whatever, tem pessoas também, conservadoras, tem todo tipo de gente, né. Colocar todo mundo no mesmo lugar evita de você ter um lugar democrático de ideias também, né. Ao mesmo tempo a gente não aceita, claro, o racismo, essas coisas todas, eu acho que a própria Harvard, por ser privada, ela tem totalmente força de escolher quem entra e quem não entra lá, né, e eu acho que está totalmente, no lugar dela de botar um negócio para além de lugar de educação, é um negócio, então ela pode fazer o que ela quiser, ela pode tirar
esse ou aquele estudante, pode colocar um outro estudante, mas do que a gente está vendo é o seguinte, é que está havendo um grande foco de energia dele contra Harvard, contra investimento na educação, investimento em pesquisa, na ciência, e tudo para obedecer essa agenda do Trump, né? Para além do filho dele ter sido negado, né? Mas eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham, né? Botar aqui nos comentários se vocês acham que foi certo mesmo a Harvard ter negado esse filho do Trump, se realmente ele está recalcado por ele, pelo filho nunca ter entrado em Harvard. Eu queria saber o comentário de vocês aqui, tá? Eu sou uma ex-aluna e queria dizer que Harvard não tem nada a ver com esse assunto. Se escolhe ele ou não, foi por mérito dele, não foi, não acho que é por causa da família, mas enfim, eles podem ter pegado um desgosto pela instituição, e dali eles sabem que ali saem pessoas que ganham prêmios Nobel e, enfim, que tem digamos assim, um compromisso de colocar mais próximo possível de pessoas que pensam, né? De pessoas que podem fazer uma política nova para o país, e, enfim, desenvolvimento para o mundo, para a ciência, e ele está fazendo tudo para ir para trás, backwards, né? Porque o Trump, ele não acredita nessas coisas. Quero saber de vocês o que vocês acham. Deixem aqui um comentário, não esqueça de seguir, compartilhar, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau.